Olá, mulheres lindas e abençoadas. Quem aqui se lembra que já lançou algumas sementes poderosas ao solo? Hoje o nosso tempo de oração e palavras será sobre nós recebermos a nossa colheita de maneira abundante. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Essa aqui é uma palavra de oferta, é uma palavra de entrega. Sabe, eu sei que você que está aqui me ouvindo, você já lançou muitas sementes no solo mais poderoso que existe, chamado Reino de Deus. Eu sei que você já fez grandes ofertas, que você já entregou algo para o Senhor. Eu lembro que muitos momentos de ofertas poderosos assim, eu vi essa colheita abundante e farta sobre a minha vida. Hoje eu estava aqui fazendo almoço aqui na minha casa e eu estava lembrando que quando eu era jovem, uma vez eu fui numa conferência e foi a primeira vez que eu fiz uma grande oferta, assim, eu fiz uma oferta, sabe, daquele nível assim de renúncia mesmo. E eu lembro que nós entramos no ônibus, porque a gente foi tudo no ônibus para essa conferência, e quando a gente entrou no ônibus, eu senti algo assim tão forte aquele dia, eu senti uma presença do Senhor tão viva. Eu lembro que eu olhei para uma amiga minha que estava do meu lado e eu falei assim para ela: olha, hoje eu sinto assim que eu recebi um presente das mãos do Senhor. Eu não sabia ainda o que era, né? O que eu havia recebido, e eu falei para ela: eu sinto que Deus me deu algo. Através da minha entrega, algo foi liberado nos céus para minha vida. E desde então, eu comecei a experimentar esse nível de entrega, de oferta, sabe? Quando a gente se desprende de algo e a gente entrega algo para o Senhor. Hoje eu aprendi na minha vida, eu estou falando para vocês algo que eu faço e eu experimento, sabe? Essa colheita abundante diante das sementes. Então não semeie pouco, sabe? Não retenha, não seja uma pessoa mesquinha, avarenta. Eu sei que muitas pessoas foram criadas nesse nível assim de avareza, sabe? Foram criadas naquela casa onde que às vezes os pais ensinaram tanto a economizar. Claro que você tem que ser econômica, ter ordem financeira, pagar as suas contas, mas muitas vezes foi ensinado você a ser mesquinho, a sempre segurar o dinheiro, a nunca dividir, a nunca compartilhar, a nunca ofertar. E aí às vezes quando você vai para a igreja, você serve o Senhor, às vezes você tem essa vida seca, sabe? Você esse deserto seco, a sua terra é seca, porque você é muito apegado ao pouco que você tem, sabe? Ao dinheiro que você tem, aos recursos que você tem. Parece que se você for no cinema, no shopping, sabe, você solta o dinheiro, mas para as coisas do Senhor você é apegada, você tem resistência. Isso realmente é uma libertação na nossa mente que tem que acontecer. E eu aprendi desde muito cedo, primeiro que desde o meu primeiro salário, eu aprendi a ser uma dizimista através dos meus pais. Sempre vi os meus pais dizimarem e vi o Senhor realmente abençoando a vida deles desde o meu primeiro salário, quando eu tinha 17 anos que eu comecei a trabalhar. Desde então, né, há 37 a 23 anos, eu posso dizer para vocês que eu sou uma dizimista e nunca me faltou nada. Muito pelo contrário, eu pude experimentar ao longo desses anos da fidelidade do Senhor. Mas também, além do dízimo, eu sempre fui uma ofertante, sempre fiz propósitos de oferta. Eu sempre fiz orações assim com palavras proféticas que eu recebi e selei essas palavras com oferta. Então eu sou movida muito à oferta. Eu aprendi a não ser apegado com coisas, sabe? Aprendi a ofertar na vida de pessoas, aprendi a honrar pessoas, né? A presentear, porque isso para mim também são ofertas de honra. Isso são sementes. Eu aprendi a semear em solos férteis, sabe? Pessoas que são dignas, né, de receber honra minha, as pessoas que me abençoaram, liberaram palavras sobre a minha vida, pessoas que me deram entendimento, pessoas que oraram por mim, pessoas que me ensinaram a palavra. Então, quando você cria esse ciclo de honra, de oferta na sua vida, você vai vendo cada oferta, ela se transformando em colheita, em semente. Ele fala aqui, porque esse é um capítulo de oferta, né? Ele está dizendo assim: lembre-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mesmo que você
você lance poucas sementes, alguma colheita você vai ter. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Então, a nossa fartura, a nossa abundância, ela vem de uma decisão, de atos de fé. Então, mulheres de fé, você precisa se movimentar em fé, assim como lá nos evangelhos a gente vai ver que eram as mulheres, vocês sabiam que eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? Olha que poderoso isso, mulher, como nós podemos ser essas mulheres generosas, essas mulheres que trazem fartura para casa através das suas sementes. Então não seja uma mulher que retém mais do que Deus tem te dado. Muitas mulheres que estão me ouvindo aqui, Deus tem te abençoado, Deus tem te dado uma casa abençoada, Deus tem dado recurso para sua mão e muitas vezes você só transforma esse recurso para você. Você nunca abençoou o reino de Deus, que você possa ser uma semeadora. Olha assim, e fala, Senhor, eu quero ser uma semeadora. Quebra esse jugo na sua mente, quebra essa barreira na sua mentalidade. Muitas vezes uma mentalidade de miséria, uma mentalidade que amarra você sempre nesse lugar. Você quer ou não prosperar? Sim, eu já vou responder. Sim, né? Acho que todo mundo quer. Então comece a agir diante daquilo que você quer. Não é sendo mesquinho e avarento que você prospera. A Bíblia fala que o generoso prospera. É realmente plantando que você vai ver a colheita. É algo tão assim óbvio que a gente vê na natureza, mas quando a gente chega no campo espiritual, muitas vezes a nossa mentalidade bloqueia. Por quê? Porque o inimigo trabalha muito para que nós não sejamos semeadoras. Mas eu quero dizer que hoje aqui, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, mulheres, que nós sejamos semeadoras, mas não poucas sementes, que nós venhamos a semear com fartura. Quando você vê a obra do Senhor precisando de recurso, você vai dizer, Senhor, eu quero ser um pilar financeiro. Declare aí, Senhor, eu quero ser um pilar financeiro. Você não gostaria de ser, gente, aquela mulher que quando alguém apresenta uma necessidade, você pode suprir a necessidade? Quem que você gostaria de ser? Aquela pessoa que precisa ou aquela pessoa que sempre tem para dar? Me respondam aí. Eu gostaria de ser aquela que sempre tem para dar, ao invés de ser aquela que sempre precisa, não é verdade? Tem gente que se coloca nesse lugar de ser sempre a coitada. Não, aprenda a semear. Desenvolva esse seu lado produtivo, desenvolva esse seu lado da generosidade, de ofertar, de liberar. E mais, queridas, ofertas de honra, de bênção. Aprenda a ser essa mulher, em nome de Jesus. Vamos orar sobre isso? Pai, eu quero orar, Senhor, primeiramente, Deus, para que todo bloqueio na nossa mente em relação à oferta, em relação a dinheiro, em relação a recurso, seja quebrado agora em nome de Jesus. Tem muitas mentalidades aqui miseráveis, pessoas que foram ensinadas a ser mesquinha, a ser avarenta, a ser pessoas apegadas ao dinheiro e fazem do dinheiro seu Deus. Elas colocam o dinheiro no altar, elas colocam o dinheiro no lugar errado. E nós oramos agora e repreendemos contra esse espírito, Deus, que até trabalha na espiritualidade. Parece que ter cara de miserável é ser espiritual. Parece, essas pessoas até pregam contra o dinheiro como se Deus não gostasse do dinheiro, como se o Senhor não fosse o gerador de recursos. Tu, Deus, é o dono do ouro e da prata, Senhor. As pessoas acham que o diabo é o dono do dinheiro. Não, o Senhor é o dono de todo recurso. O Senhor é o dono de todas as coisas que acontecem na terra. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nos ensina, Deus, a ser governantes, nos ensina a governar ao invés de ser governados pela nossa avareza, pela nossa mesquinhez. Muitas vezes, Deus, não prosperamos só porque temos uma mente pequena. Uma mente, Senhor, que não aceita os recursos, que não recebe os recursos. E aí, quando vem o momento de dar, não sabe dar. Não sabe ofertar, porque tem essa mentalidade de escassez, porque tem essa mentalidade de coitadismo. Eu sou sempre a coitada, eu sou sempre aquela que precisa e nunca é aquela pessoa que está pronta para dar. Hoje, em nome de Jesus, nós quebramos agora e repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito, Senhor, que amarra essas pessoas num lugar, Senhor, de vítima. Você não é a vítima. Existem sementes em suas mãos. Existem sementes. Plante essas sementes que você vai obter uma colheita farta em nome de Jesus. Plante num nível de fé, sabe? Num nível de fé extraordinário, num nível de fé extravagante.
E entenda algo, quando você plantar no reino de Deus, saiba que esse é o solo mais poderoso que existe para a sua vida. E essa semeadura, ela libera bênçãos em todos os níveis. Liberam bênçãos na sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua inteligência. Liberam bênçãos de cura, de libertação, porque você está está tirando dinheiro do altar, está tirando o poder do dinheiro, está dando todo o poder e toda a glória ao Senhor, confiando que quando você oferta aos pés de Jesus, você está declarando que você crê nele acima de qualquer coisa e acima de qualquer recurso. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Coloque aí nos comentários: eu terei uma colheita abundante porque eu vou semear. Você vai ter uma colheita abundante porque você vai aprender a semear com fartura, com abundância sobre a sua vida, em nome de Jesus. Envie essa mensagem para pessoas que você ama. Se você ainda não se inscreveu, eu estou te esperando aqui, tá? Beijos, Deus abençoe. Vai lá e já se inscreve.